Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é bem espinhoso e que fala sobre os militares e o positivismo. A gente ouve muito falar assim, mas os militares são positivistas. Mas o que é isso? No que isso interfere na vida militar e na forma de agir dos militares? É lógico que isso daria tema para uma aula, 2 aulas, um curso inteiro. Porém, eu vou tentar sintetizar em alguns minutos esse pensamento, ok? Trazendo para a realidade dos militares atuais. O positivismo é uma corrente filosófica que surge no final do século XIX. Ela sofre influências do determinismo e do racionalismo. E foi fundada essa escola filosófica pelo Auguste Comte, um filósofo francês. E ela defende que tudo deve ser explicado cientificamente. É uma filosofia cientificista, por isso racionalista. Ela defende só o que pode ser explicado cientificamente através de fatos comprovados. Assim, o positivismo ele defende que uma sociedade, para ser feliz, ela tem que se basear no progresso científico. E o progresso levará essa sociedade à felicidade. O golpe militar de 1889 contra a monarquia brasileira teve muitos aspectos de inspiração no positivismo de Auguste Comte. Porque eles pensavam assim, que uma democracia republicana através do voto era mais racional que um império hereditário, que o mundo dava provas, naquela época, de estar se enfraquecendo esse sistema político. Então, as democracias, principalmente no continente americano, estavam crescendo e mostrando que, na teoria, elas eram a vontade de um progresso, de uma ordem e de um progresso que estava se estruturando, ok? Então, eles instalam a República no Brasil e o maior defensor do positivismo dentro do governo do Marechal Deodoro da Fonseca foi o Benjamin Constant, que, além de ser professor das escolas militares do Rio de Janeiro, da Escola de Guerra da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, e um dos grandes incentivadores da República, ele também foi ministro da Guerra no governo do Deodoro da Fonseca. Ele fez uma reforma no ensino, colocando a filosofia positivista dentro do ensino, e também trazendo uma cultura militar para dentro do ensino, que é a educação física, por exemplo. Né? Mas, seguindo adiante, o positivismo ele defende aquela ideia da ordem e do progresso, como consta na nossa bandeira nacional, que é uma bandeira de inspiração metade monárquica e metade positivista. Ok? O positivismo no exército brasileiro ele foi incorporado com essa visão de ordem e de progresso, casando-se com a ideologia militar de honra e disciplina. A separação entre Estado e Igreja foi muito incentivada dentro da República por o pensamento positivista, porque religião que mexe com as emoções e com a espiritualidade não tem nada a ver com um estado racional, determinista e progressista do pensamento positivista, ok? Assim, quando a gente chega na era Vargas e depois da era Vargas, o positivismo continua progredindo com ideias acopladas a seu contexto mundial, contexto de progresso, de industrialização, e por isso que o Getúlio Vargas
os militares não se opuseram a Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas tinha essa ideia de populismo desenvolvimentista, certo? E estatizante, colocando o Estado à frente de tudo, o que é péssimo, né? Mingou a nossa incentivo ao desenvolvimento privado do Brasil e atrasou o Brasil em décadas. Mas os militares estavam do lado desse pensamento, porque era uma tendência mundial que na época era dita como progressista, certo? A partir da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudam um pouco de figura, porque os Estados Unidos cria a Lei de Segurança Nacional, o exército americano ele não era positivista, ele seguia uma linha do Big Stick Policy, né, que os Estados Unidos é a polícia do mundo e ele deve ser belicista para alcançar os seus objetivos de interferir e ocupar regiões de influência comunista. Então, o exército brasileiro começa a sofrer essa influência, até porque ele adota também a Lei de Segurança Nacional dos norte-americanos para o Brasil. E na Lei de Segurança Nacional, qualquer ideologia diferente da democracia e do capitalismo é nociva aos povos. Então, o exército brasileiro, pós Segunda Guerra Mundial, ele se identifica, ele se afasta do positivismo e se identifica com a Lei de Segurança Nacional norte-americana. E daí o exército passa a ser mais politizado diante daquela Guerra Fria em que você tinha que escolher o lado. Ou estava alinhado com o comunismo ou estava alinhado com o capitalismo liderado pelos Estados Unidos. É por isso que no bojo dessas transformações, os militares brasileiros acabam assumindo o comando da nação em 1964, não por uma vontade de grupos brasileiros apenas. Era uma vontade de uma classe conservadora brasileira de que o exército tomasse as rédeas do poder, porque o comunismo estava se infiltrando e com o João Goulart no poder, que era simpático às ideologias chinesas comunistas, o perigo estava ali às portas. Isso casou-se no ambiente do contexto daquela época e o exército tomou a frente e ocupou o governo brasileiro durante mais de 2 décadas, certo? Porém, depois que tomou o poder, eles assumem novamente nos governos militares uma postura progressista e desenvolvimentista do positivismo, que é a construção de infraestrutura, de obras públicas. Não estou dizendo que isso seja errado, mas se você não tem uma educação política para que esses desenvolvimentismos não caiam em mãos comunistas mais tarde, não adianta nada você desenvolver, ok? Então, eles seguem esse caminho desenvolvimentista, progressista no sentido de o progresso trazer a felicidade para a nação, e constroem obras gigantescas públicas, Itaipu, Transamazônica, Projeto Angra 1, Angra 2 de energia nuclear, e abrem para várias multinacionais se instalarem no Brasil, que já vinha desde a década de 50 dentro desse bojo da Guerra Fria e tudo mais. Acontece que depois que acaba os governos militares no Brasil, nós temos o positivismo retomando as suas funções. O militar brasileiro passa a ser técnico e não politizado mais. As escolas militares brasileiras ensinam a parte técnica do militarismo e param de ensinar a parte política e ideológica do mundo capitalista que regeu o exército brasileiro durante o pós-guerra, ok? E daí vocês veem nos dias de hoje como os militares brasileiros, eles são extremamente técnicos, defendem a ordem e não defendem de maneira nenhuma a tomada do poder. Eles acham que através da discussão política e dos
a acordos políticos feitos de uma forma de consenso, você chegará ao progresso e à felicidade da nação. E jamais através de uma intervenção. Porque seguir a vontade popular é seguir as emoções, e o positivismo segue a razão. Essa é uma das implicações do positivismo dentro do Exército Brasileiro no pós-governos militares no Brasil. Os militares se transformaram em técnicos não politizados e pensam em desenvolver a nação de uma forma de construções de infraestrutura, e na parte política eles veem como manter a paz através de acordos políticos como uma forma racional de se atingir um governo eficiente e a paz e a felicidade da nação, certo? Por isso que os militares não tomam o poder. Mas daí surge aquela questão. Mas o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele é da ala militar. Por que que ele não é diferente? Por que que ele tem uma visão diferente? Jair Messias Bolsonaro, ele entrou na política há 28 anos atrás e ele teve contato com o embate político e com a guerra cultural. A guerra cultural é uma das coisas que os militares desconhecem. Eles acham que isso não é provado, não é fato. Isso aí é invenção, teorias conspiracionistas apenas, teorias da conspiração. Então eles não agem na guerra cultural, eles não entram nessa guerra cultural, porque para eles é apenas uma teoria da conspiração. O nosso presidente, ele viu o mundo político, ele viu os embates, ele percebe e tem noção e sabe e é engajado na guerra cultural contra o domínio gramicista dos comunistas no governo brasileiro e em várias áreas do governo e da sociedade brasileira. Por isso que ele tem essa visão. Porém, a ala militar que atua no governo, ela é aquela ala que se aproxima mais do centrão, dos democratas. Pensa que através de conchavos políticos, que é uma forma racional de política, entre aspas, você atinge a paz social. E qualquer movimento que venha das ruas pedindo alteração no poder é um movimento contaminado pela emoção. E a emoção diferencia-se totalmente da razão e não deve ser levada em conta. Espero ter ajudado aí no entendimento do que é esse problema dos militares não terem ação. Obrigado e até o próximo vídeo.